Olha, a gente fala de comparação como se fosse uma coisa só. Para de se comparar a cada um tempo, você não sabe o que está por trás das fotos. Você já ouviu isso, todo mundo já ouviu isso, não resolveu absolutamente nada. E não resolveu porque o conselho está errado. O problema não é se comparar, o problema é com quem você se compara. E mais importante, por quê? Em 1961, um filósofo francês chamado René Girard, um professor obcecado com uma pergunta que ninguém mais achava interessante, publicou uma ideia que muda completamente como você entende inveja, ambição e desejo. Girard não era coach, não era guru de mentalidade, ele era um cara que leu toda a literatura clássica que existe e percebeu que todo conflito humano seguia o mesmo padrão. O padrão era esse. Você não sabe o que quer. Esse é o ponto. Não é que você seja indeciso, é que a gente não deseja coisas de maneira independente. A gente deseja o que os outros desejam, porque o desejo dos outros é o sinal de que aquilo vale querer. E o outro que mais influencia o que você quer quase nunca é quem você admira de longe, é quem está perto o suficiente para a comparação fazer sentido. Uma espécie de rival. E é aqui que começa o problema. Existem dois tipos de comparação. Uma te diz onde você quer chegar, o outro te diz onde você não quer ficar para trás. São emocionalmente parecidos, são completamente diferentes, são completamente parecidos, mas também são completamente diferentes na direção que te levam. E a maioria das pessoas usa só o segundo, chamando de ambição o que é só uma inveja com nome bonito. A comparação que destrói. Não de alguém famoso, de um conhecido, de alguém que estudou contigo, alguém da sua área. Aquele cara que você sempre soube que existia, mas nunca foi teu amigo de verdade. Você ficou lá, olhando onde ele foi, o que ele tem, como ele tá. E tu saiu pior do que entrou. Agora, a pergunta que você nunca fez. Por que esse cara em específico? Você não foi no perfil de alguém que admira de verdade e saiu destruído. Foi no perfil de alguém do seu tamanho, que você nem respeita tanto. Por quê? Porque esse cara ocupa o mesmo espaço que você. Ponto de partida parecido, contexto parecido, potencial parecido, pelo menos na sua cabeça. E a régua existe. Quando a régua existe, o resultado importa. Girard chamou isso de rivalidade mimética. Você não compete com quem é diferente de você, você compete com quem é parecido o suficiente para a comparação doer. Irmão afeta mais que estranho. Colega de trabalho, mais que o CEO de outra empresa. O amigo que ficou rico mais do que famoso que sempre foi rico. E tem uma camada mais honesta ainda. Você não tá com inveja do que ele tem. Tá com inveja de quem ele é para pessoas que importam para você. Não é o carro, é o que o carro comunica sobre ele e o que a ausência do carro comunica sobre você. Essa comparação não tem fim, você chega onde ele tá, encontra outro cara no mesmo nível e começa de novo. A régua sempre muda e você nunca sai do lugar, porque essa comparação não tem destino, tem só o motor, não ficar para trás. E não ficar para trás não é a mesma coisa que ir em frente. A comparação que constrói. Existe outro tipo, e é completamente diferente. Não é o cara no Instagram que te incomoda, é aquela pessoa que você genuinamente admira, que chegou em algum lugar que você quer chegar, que viveu alguma coisa que você quer viver, que é o tipo de pessoa que você quer ser. E quando você olha para essa pessoa, não vem aquela pontada, vem outra coisa, uma espécie de clareza, como se você visse exatamente que o lugar onde você quer chegar um dia existe, que alguém chegou lá, que existe um caminho que é possível. Essa comparação é útil. Não é régua de humilhação, é uma bússola de direção. Olha, eu vou te dar um exemplo. Tem um delegado de polícia daqui do Rio de Janeiro. Não é um cara muito famoso, não é celebridade, é alguém que construiu uma vida que eu respeito de verdade. Como pai, como marido, como profissional. Alguém que quando eu olho eu penso, é isso. Não, eu quero que ele tenha mais. Eu quero ser o tipo de pessoa que ele é. A diferença emocional entre as duas comparações é enorme. Quando você olha para o teu rival, você sente uma certa diminuição, você sai menor. Quando você olha para uma espécie de modelo, uma espécie de inspiração, você sente direção. E sai com mais clareza de onde quer chegar. E aqui entra o que Girard errou. Pelo menos o que ele não desenvolveu o suficiente. Ele descreveu muito bem a rivalidade mimética. O desejo que contamina, o rival que vira obsessão. Mas existe outro tipo de imitação. Não a imitação do rival, a imitação do mestre. O aprendiz que imita quem admira, não por inveja, mas porque quer chegar onde esse alguém chegou. Isso não corrompe, isso orienta. O problema é que a maioria das pessoas não tem um modelo, tem um rival. E confunde os dois. Chama de ambição que é inveja. Chama de inspiração, o que é competição disfarçada. E passa a vida construindo uma resposta em vez de construir um caminho. Como saber qual é qual? Olha, vamos parar por aqui, porque até então você pode estar pensando, mas eu sei com quem eu me inspiro, eu tenho meus modelos. Será mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta que vai colocar isso em prática. Quando você pensa no teu modelo, você sente clareza ou você sente pressão? O modelo real te dá certeza, te dá clareza. Você olha para ele e pensa, é para lá
que eu quero ir. O caminho fica mais definido. Você sabe o que precisa construir. O rival disfarçado de modelo, ele te dá pressão. Você olha pra ele e pensa, eu preciso chegar lá antes, ou ele não merecia mais do que eu, o que as pessoas vão achar quando me compararem com ele. Clareza vem de dentro, a pressão ela vem de fora. A clareza te move na direção de algo. A pressão te move pra longe de alguém. São direções opostas. E as duas podem parecer motivação, mas só uma constrói algo que vai ser seu quando você chegar lá. E tem outro teste ainda mais simples. O seu modelo, ele precisa saber que você existe. Se a resposta for não, provavelmente é um modelo real. Você o usa como referência para sua própria vida e ele não precisa saber. Se a resposta for sim, se você precisa que ele veja onde você chegou, se a chegada só vale se ele souber, então não é modelo, é um rival. E você está correndo uma corrida que ele nem sabe que existe. Isso é o que Girard chamou de triangulação do desejo. Você não quer o objeto. Você quer o objeto porque ele quer. Ou porque mostrar que você tem vai comunicar algo para essa pessoa. O objeto ele vira um instrumento, a conquista ela vira mensagem. Para quem você está mandando essa mensagem? E essa pessoa merece esse poder sobre a tua vida? A régua certa. Eu não estou dizendo para você parar de se comparar. Já disse que esse conselho é inútil. Eu estou dizendo para trocar a régua. A régua do rival mede onde você está em relação a alguém que te incomoda. A régua do modelo mede onde você está em relação aonde você quer chegar. Uma olha para o lado, a outra olha para frente e tem uma diferença enorme no que você constrói com cada uma. Com a régua do rival você constrói para provar. E o problema de construir para provar é que a prova nunca satisfaz. Você chega onde ele está, ele cresce ou aparece outro, então você internaliza a régua e passa a se cobrar, mesmo sem ele. O rival some, mas a régua fica, funcionando sozinha, te cobrando uma vitória que ninguém mais está medindo. Com a régua modelo você constrói para ser, e quando você chega, você reconhece, porque o destino era seu, não uma resposta para alguém. Girard passou a vida estudando porque as pessoas se destroem em competições que ninguém declarou. E chegou numa simples conclusão. A saída não é competir melhor, é parar de deixar o rival definir o que vale querer, encontrar modelos reais, pessoas que chegaram em lugares em que você genuinamente quer chegar. Não para superar, mas para aprender o caminho. Tem muita coisa fácil por aí que parece ambição, mas é só competitividade disfarçada. O funkeiro que ostenta carro, casa, o dinheiro que não sabe de onde veio. Não é modelo, é ruído. Se você usa ele como régua, você vai construir para aparecer, não para ser. E aparecer sem ser é o vazio mais cansativo que existe. Você sabe disso porque já viu alguém chegar lá e perceber que estava vazio. A gente é a primeira geração com acesso a mais modelos do que qualquer geração anterior e, ao mesmo tempo, a geração que mais confunde modelo e rival. Porque a plataforma não foi desenhada para te conectar com quem você admira, foi desenhada para te mostrar quem está no seu nível fazendo coisas que você poderia estar fazendo numa versão da vida que poderia ter sido a sua. Não o Neymar, mas o fulano que era mediano na escola e agora aparece em fotos de viagens na Europa, postando carros, uma família, uma esposa, uma namorada, uma vida que te incomoda porque você queria ter. Essa é a comparação que a plataforma vende como inspiração e quase nunca é. Então, 3 coisas que eu quero que você entenda aqui. Comparação não é o problema. A direção da comparação é olhar para o lado te diz onde não quer ficar. Olhar para frente te diz aonde você quer chegar. São movimentos opostos. Rival te diz o que não quer ser. Modelo te diz o que quer construir. Você precisa de um modelo real, não de mais um rival. E uma vida construída como resposta a alguém não é a sua vida. É a vida do rival com o teu nome. Você vai chegar lá e não vai reconhecer como sua. Sabe, eu ainda sinto aquela pontada às vezes, aquela comparação que não precisava existir, mas quando eu sinto, agora eu me pergunto, isso é rivalidade ou é direção? Quando é rivalidade eu simplesmente ignoro, não borro. Quando é direção, eu paro para prestar um pouco mais de atenção. E anoto o que eu vi e eu uso aquilo em meu favor. Então a pergunta que fica não é com quem você se compara, é você tem algum modelo real, alguém que chegou em um lugar onde você genuinamente quer chegar, ou só tem rivais que não sabem que você existe? Eu tenho alguns modelos reais, pessoas que chegaram em lugares que eu quero chegar e que eu uso como bússola, não como adversário. Você tem algum?